Sim, podemos. Dá tempo até eu vejo eu. Ora, bom dia. Ahá! Enquanto a Rita está a verificar o seu arrozito, que nos vai dar, não é? Vais passar aqui na nossa casa. Como a Sejam Marita. bem-vindos ao novo Diário de Reflexão. Eu estou a falar muito baixinho porque há outras pessoas a trabalhar nesta casa, que também é uma redação, e portanto agradeço o meu tom mais baixo. Mesmo assim pedi ir para o quarto, estão-me a avisar. O meu nome é José Paiva, já tenho aqui comigo Hélder Gomes, Rita Rafa de Carvalho e Zé Pedro Silva. Como estão? Vai ser com certeza o primeiro podcast na história da humanidade em que o diretor, o moderador, ou o apresentador, ou o diretor, ou o que quiserem chamar, vai estar em sordina. Nunca aconteceu. O ditador em chefe. Eu vou fazer assim, ouvem-me. Nunca aconteceu, mas nós também nós primamos também pela originalidade, portanto, é bom, é fixe. É isso. Às vezes não se ouve o Hélder, hoje não se ouve o Paiva. Exato. Se calhar vamos começar pelas imagens que vimos nas televisões dos presos a sair das cadeias. Houve muita gente que partilhou aquilo como uma grande ode ao amor e ao humor também. Porque houve muita gente a partilhar um vídeo, acho que era da SIC Notícias ou do Correio da Manhã, de um recluso a ir em direção à sua namorada e darem um grande abraço. Zé Pedro, diz-me lá o que é que te pareceu estas imagens de puro amor. Pareceu-me que vem confirmar um bocadinho alguns receios, nomeadamente os receios. O Hélder está a comer, entretanto. Está a comer o quê? Está a comer morangos. É um grande Mas olha, morango. Fruto do amor também. É isso. Não, ficas sabendo que Não era a banana? não estamos na época. Não estamos na época dos morangos. Mas estes são ótimos. Mas fala. Portanto, essas imagens só vieram confirmar alguns receios, nomeadamente nossos aqui, de que a libertação dos presos nesta altura poderia ter um risco, não é? Que é o risco de não se conseguir garantir o distanciamento social de pessoas que já estão em distanciamento social há tanto tempo e que, portanto, naturalmente têm uma certa ansiedade de estar com outras pessoas. Ora bem, e portanto nessa imagem o que se viu foi que, pelo menos numa delas, não sei se é vídeo, se é fotografia, confesso, porque eu só vi já em fotografia, mas aquilo que se viu foi de facto um recluso que sai da prisão e a primeira coisa que se faz é atracar-se à sua namorada, espero eu, e que portanto está muito longe, e sem máscara, sem luvas, sem nada, foi mesmo escape livre. E portanto aí está confirmado um receio, não é? Porque é muito difícil de garantir que as pessoas estão há tanto tempo fechadas, agora não vão cobrar tudo o que têm para trás, não é? Rita, o que é que te pareceu as mensagens de que momento tão fofinho, que momento tão ternurento nas redes sociais? Parece-te uma coisa um bocado parola? Eu achei que era um bocado parolo, porque as pessoas não sabem quem é aquela pessoa, ou parece-te que, enfim, todos precisamos um bocadinho de amor e até temos amor em relação aos reclusos, independentemente de sabermos os crimes que cometeram ou não? Olha, eu receei que algumas... O próprio braço, um pó de selfie, não é? Sim, mas olha, super estável, hein? Repare Ok. bem no domínio Está um braço que eu tenho preso. da motricidade. Muito bem. Para além de muito parolo, eu achei que poderia haver alguma televisão que tivesse a veleidade de fazer um clipe final com alguns oráculos em amor em tempos de pandemia. Nunca se fez, não é? Nunca se fez. Principalmente, para além de ser muito parolo, há outra questão, nós não sabemos em que circunstâncias é que esta saída se deu. E que pode estar, inclusivamente, não estar associada a esta libertação determinada pelo Ministério da Justiça. Pode, inclusivamente, ser uma precária que já estava agendada há muito tempo. Daí fazer-se a bandeira de que aquele é um dos reclusos que estava na listagem é, obviamente, um abusivo e muito pouco fundamentado em factos, porque ninguém foi lá ter com o senhor e dizer, olha, o senhor estava naquela lista, o senhor fez o quê? Ninguém sabe. Inclusivamente, ninguém sabe se aquele homem já não cumpriu uma pena de 8 anos por homicídio, não é? E sai para ir ter para os braços da sua amada. Obviamente que é parolo por essas circunstâncias, porque nós não sabemos em que condições aquele homem estava a sair da prisão, e depois porque numa altura em que se pede a todos que haja este isolamento, esta distância higiênica, este confinamento social, deixar, obviamente que parece-me a mim, sem qualquer apoio da reinserção social, pelo menos à primeira vista. Não quer dizer que eles tinham de ir de mão dada com ele,
saindo da prisão e entregar a quem de direito. Que é uma grande inconsequência e uma grande inconsciência. Mas o que é que se espera de alguém que está dentro de uma prisão e que tem cá fora a pessoa de quem gosta? Pronto, são as paixões e o pathos não se domina com grande facilidade. Disseste patos, agora vamos fazer isto em grego. É isso. Consegues, Helder, fazer em grego? Foi só um rastilho para acharem que eu tenho alguma intelectualidade dentro de mim. Já vai passar. Bom, exato. Olha, já marchava a esta hora que falas nisso. Desculpa, a minha tendência, tu é para a intelectualidade, a minha é para a gastronomia, mas já marchava um arroz de patos. As minhas desculpas, mas Com 6 peças. Fazer esta hora nunca foi recomendável. Exato. Helder, tu que já tinhas denotado que seria até bom que esta medida dos presos, alguns presos serem libertados, entendias que poderia ser benéfico, como é que olhas para estas imagens ternurentas? Olha, acima de tudo, a Rita, no seu estilo quase TikTok, ela hoje está ótima, parece uma adolescente a fazer vídeos virais. Olha, a minha adolescente acabou de entrar. Tocaram a campainha? Olha, a Mariana, pois, o que é que se passa? Vai lá ver o que se passa. Pergunta só quem é. Então não perguntes, deixa eu estar. Eu não vou perguntar, eu gosto dessa atitude de adolescentes para determinar. Fuck the system. Exatamente. A Rita levantou uma questão interessante, que é já agora saber se esse recluso fazia ou não parte da lista de pessoas. Mas assumindo mesmo que sim, assumindo que fazia parte e que os mídias naturalmente foram à procura de uma boa história, de uma história que desse mais dados sobre, no fundo, que acompanhasse um caso de uma libertação incluída nessa lista da senhora Ministra. É claro que aquilo tem tudo que não é bom, porque explora um lado sentimental, um lado amoroso, explora aquilo que não deve ser explorado, porque a vida privada de um recluso não fica... quando o gajo, sobretudo quando ele é libertado, a sua vida privada não deve ser também libertada da mesma forma que ele sai da prisão. Acho que tem de haver assim algumas baias deontológicas até. O que era interessante dada a exposição ou sobre-exposição daquele momento era que, já agora, o rapaz, em vez de correr para os braços da sua namorada legítima, corresse para os braços da amante e que ela fosse a amante. Já agora, já que estamos numa de exposição e de lixar a vida privada e terraplanar alguns dos princípios mais básicos do jornalismo e da decência humana, já agora, então pronto, que fosse uma coisa até tout-court e que fosse a todo o terreno passar por cima um alerta CM, exatamente. Não passava filmes não é eróticos, namorado. agora passava a fabricá-los também. Atenção, que eu já fiz uma referência em grego, ele em francês, falta o Zé Paiva. Pois, agora é o alemão do como não tenho estudos, não sei línguas. Mas deixa-me só dizer uma coisa, porque vocês tocaram aí num ponto que eu acho absolutamente interessante, que é saber se o homem está na lista ou não. Porque é um bocado irrelevante. Ou seja, não é completamente irrelevante, mas estamos a falar de pessoas que estão a sair da prisão, seja porque cumpriram a pena, seja por causa do Covid, e que, portanto, deviam sair de uma prisão como as pessoas estão a sair dos seus trabalhos, tudo isso, ou seja, com regras. Ninguém saiu da sua empresa em layoff para saltar para os braços da namorada. Portanto, o que parece nesta imagem, independentemente da saída, é que há um certo descontrolo. Já para não falar, aí tínhamos que voltar a um tema que não vamos, até podemos falar se calhar no semanal, mas da circunstância de isto ter uma libertação pura, ou seja, podia ser uma passagem da prisão para casa, com muitas regras, mas parece que não é isso que está a acontecer. Mas está contemplada essa tu ficares cá fora e depois voltares quando a pandemia acabar. Certo, mas está contemplado. A questão é se, enquanto se está cá fora, se está como se estivesse no tal isolamento profilático, não é? Aquela questão de não poder mesmo sair de casa, ou não. Enfim, não sabemos. Mas a questão é mais essa. A questão é, independentemente da forma como ele saiu, parece que há um certo descontrole nas saídas, quando não existe sequer nas pessoas que estão em liberdade e que não estão a cumprir pena, não é? Em que há uma obrigação de, pelo menos durante a Páscoa, eu não pude ir ao supermercado aqui a 4 km, não é? Portanto, aí eu só chamava a atenção para um certo descontrole, independentemente da saída dele, era isso.
Eu imagino que haja pessoas que correm em uma situação de layoff, que correm para o braço da namorada ou do namorado, mas em prantos, não Ora para bem. dar um beijo. Portanto, não sei Não, se e temos as também de dizer uma saídas não coisa. são até similares. E temos de dizer uma coisa. É sempre bonitíssimo. Estas imagens são sempre bonitíssimas, certo? Bonitíssimo, isto foi o italiano. Foi o Não, italiano. eu dispenso. Mas eu Não, não sou muito não, dado ao desculpa. amor. Não, mas tu és uma pessoa muito fria. Independentemente das razões, a imagem é sempre bonita. Pode não ser aceitável. É um bocadinho como ao Rui Pinto. A imagem é bonita, mas pode ser um crime. Exato. Por falar em coisas bonitas ou não, vocês vão me dizer, saiu um estudo elaborado da Group M, elaborado pela Marktest, onde descobrimos que as pessoas recorrem com mais regularidade à televisão, imprensa e plataformas oficiais, a quem atribuem mais credibilidade como fontes fidedignas. E, em relação às redes sociais, nestes tempos de pandemia, dizem que têm menos credibilidade do que uma conversa de amigos. Zé Pedro, isto demoraram assim tanto tempo a perceber isto? Eu estou-me a rir por causa do Helder a comer morangos, não era? Não. Já comi, foi o último. Eu sei, mas Essa depilação nas axilas, Helder, também já teve melhores dias. Nunca existiu? O esforço... Bem, já estamos aqui com imagens parecidas com as do recluso, daqui a bocado. Ora bem, o esforço deste lado para me concentrar Ou com o do Helder... Albano Jerónimo. Pois é, houve essa coisa. O esforço... Um rabo. Olha, mas podíamos entrar em concorrência, tu podias fazer qualquer coisa, olha como Então, estrelaram um ovo no abdômen. O meu é mas bastante mais peludo, enfim. Uma vez que o Helder não tem mais morangos, eu vou tentar concentrar-me. Esse estudo, eu acho indecente as pessoas não confiarem nas redes sociais. Acho que é de uma desconfiança inacreditável. Mas depois esse estudo também diz que as pessoas confiam na imprensa, não é? É verdade. Sim. Mas repara uma coisa, mas as pessoas sabem que... 86%. Mas uma pergunta que eu tenho para fazer é: mas as pessoas sabem que aquilo é imprensa séria ou pensam que é imprensa satírica? Seríssima. Então não faço ideia do que é que se passou. Achas que foi um erro? É como quando ligas para um número sem querer é engano. Eu não sei, não faço ideia, não consigo perceber. Porque de facto não confiar nas redes faz sentido, não confiar na imprensa, pronto, é daquela. Eu confio na imprensa, mas só assim parcialmente, não é? Nomeadamente quando há assim artigos sem grandes. Eu devo dizer que para dizer isto tenho o terceiro ano de Direito e algumas cadeiras do quarto, tenho também um curso de piano, portanto eu sei do que eu estou a falar. Os jornais publicam assim artigos sensacionalistas e para depois terem 60 e 70 mil partilhas. Portanto, há aqui um certo enfim, põe-se um bocado em causa a credibilidade da imprensa, mas felizmente vocês não são jornalistas e não me vão dar na cabeça. Exato, não vamos nada. Rita, surpreende este resultado deste estudo ou achas que daqui a uns tempos, quando a pandemia afrouxar, esta confiança também vai afrouxar? O Helder está a gozar comigo, não há condições. Vai obviamente afrouxar, infelizmente. É triste termos de chegar a uma situação de crise como esta. Olha, subimos para 629 mortos em Portugal com Covid. Acabou de ser. Lamento. Triste é chegarmos a uma situação destas de calamidade, de estado de emergência, para as pessoas chegarem à conclusão que os meios de comunicação social mais estritamente conhecidos como, não é? Aqueles que estão contemplados como órgãos de comunicação social, são muito mais legítimos, muito mais fidedignos na informação que veiculam do que as redes sociais. Sabemos que são ótimas formas de difusão. A vossa competição já é essa? De fake news. Posso falar? Podes falar? Podes. Ok. São ótimas plataformas de difusão de fake news. Muitas das informações mal fundamentadas, erróneas, com falsos dados, como nós, ainda bem que são desmontados com alguma facilidade, mas a desmontagem não chega a todos, que ficam pela primeira superfície. E às vezes não chega mesmo. Não chega, ficam pela primeira superfície de leitura e aquilo enraiza-se como uma verdade absoluta, e isso é que é absolutamente assustador. É a iliteracia semântica, aquela a da não percepção, a de não aprofundamento, o de não questionamento e a assunção de que
Se alguém com uma aparente legitimidade diz, é porque é. E o nosso pior inimigo é o não questionar, o não perguntar, o não duvidar. Esse também é um papel da comunicação social que, parece-me a mim, como ontem eu também disse, tem cometido falhas quase assustadoras, que deveriam ser evitadas, mas sem dúvida nenhuma continuam a ser a forma mais rigorosa e mais fidedigna de termos uma informação transparente, imparcial e real dos factos e das notícias. Bom, isto está empatado 1-1, um para as redes sociais, um para a imprensa. Helder, não deixa de ser curioso que numa altura... Eu não estou para as redes sociais. Ainda não... Então estás um bocadinho contra a imprensa, faz 1-1, dá-me lá isso essa. sim. Ele não está contra a imprensa que é falsa. Não, isso não. Por isso é que eu digo, eu achava que essa confiança era na imprensa satírica. Acho que não fizeram um parâmetro, mas eu vou enviar um e-mail a Mark Test para dar nota. Helder, numa altura, alguém dizia no outro dia que não deixa de ser curioso que numa altura onde as pessoas consomem mais informação, os sites de notícias estão a bater recordes, vemos que há cada vez menos dinheiro, empresas de imprensa, layoff, despedimentos, etc. Vai ser, já todos sabemos. Como é que olhas para este estudo? Olha, eu pegava na posição do Zé Pedro e na da Rita, colocava no 1, 2, 3 da Molinex. Não sei se conhece esta referência, Paiva. Foi um product placement? Não. Ok. O Molinex só conheço o músico. Exato. 1, 2, 3. E depois aquilo estava picado, tinhas a carne picada. E no fundo é isso, é uma opinião e a outra, e sai, exatamente. Netinho, tens de aprender estas coisas. E depois é um bocadinho isso, era 1, 2, 3 nas opiniões do Zé Pedro e da Rita, e saía a minha, porque é um bocadinho esse condensado. Eu acho que eu acompanho as reservas do Zé Pedro e o elogio com cautelas da Rita em relação aos mídia. Julgo que é um bom sinal, apesar de estar acompanhado, como dizias, José Paiva, por um estrondoso crescimento nos sites dos órgãos de informação e um decréscimo bastante perigoso e assustador nas vendas em papel ou noutros suportes que não o digital, quando eles existem, porque há jornais, como sabemos, que só têm uma presença online. A quebra nas receitas de publicidade é brutal, não sei como é que isto vai recompor-se, qual será, se nós... os três que temos desta... Acho que a única pessoa que está segura neste quarteto será o Zé Pedro, porque é dono de si próprio, é dono dos seus horários e é o patrão de si próprio numa imprensa falsa. Quanto a nós três... Mas também estou na publicidade, também tenho... É verdade, mas também tem esse... É verdade, pois. Então estamos os quatro mais ou menos no mesmo barco com... Os quatro na merda. Peço desculpa. A diferença é que as notícias falsas estão em alta e as verdadeiras estão em baixa. E aí eu posso estar mais protegido. Aí estás mais protegido. Mas há depois, tal como existe nas vendas em banca versus o online, com o online a disparar em quase todos os órgãos, há sempre a questão da publicidade e a forma como nós vamos todos levantar-nos disto tudo nos vários setores de atividade. O novo decreto de estado de emergência já permite, já contempla essa situação do governo poder reabrir a economia portuguesa e, portanto, eu não sei exatamente no setor dos mídias no que é que isto vai dar. Agora, que não se adivinham tempos muito auspiciosos, muito famosos, eu acho que não. E isso, nós já vimos situações de layoff na Bola, no Económico. Ontem os diretores do Diário de Notícias demitiram-se. Isto não está nada fácil. Mas sabes que... Mas a responsabilidade passa também, muitas vezes, por decisões editoriais, algum desnorte no fio que queres dar ao teu órgão de comunicação social, algum desnorte ao nível de chefias intermédias, chefias superiores, editorias, enfim. Agora,
que isto é uma situação nova e que nos abre assim umas portas que nós não sabemos exatamente onde vão dar, isso abre de certeza. Já está a abrir. Mas só repara uma coisa, mas isso é tudo verdade, mas também temos que nos lembrar que partem. Isso é tudo verdade, mas você é um idiota. Os órgãos de comunicação social, muitos deles, não todos com certeza, mas partem já de um problema muito grave, ou seja, a crise agora vai agravar tudo, mas já estavam completamente na desgraça, não é? É um bocado como o país já também. Estavam, sim. Pronto, o país também parte de uma dívida pública enorme, portanto, e os órgãos... E essa parte dessa culpa que existe anterior é deles. Aí é o ponto que eu quero chegar. Fazem todos o mesmo, ninguém tem rasgos de originalidade, têm as mesmas pessoas a escrever há não sei quantos anos, já ninguém os pode ouvir ou ler. As notícias os jornalistas estão com os rabos sentados nas secretárias, não se levantam para ir nada, é o que chega ao computador, é copy-paste. Ainda no outro dia aqui eu falava da questão do Presidente da República chegar cá, chegar aos jornalistas e dizer: falei com o Rei de Espanha, o Rei de Espanha disse que adorou o que disse Costa. E pronto, eu faço uma notícia a dizer isso, nem vou confirmar, não vou essas coisas todas. E portanto, os jornalistas, na minha opinião, não são monges copistas, não estão todos numa sala a copiar o que lhes chega ao computador. Mas é isso que tem sido feito, salvo honrosas exceções. Eu estou a generalizar porque é toda a classe que está descredibilizada por isso. E é uma coisa que tu gostas de fazer. Mas tem que se fazer, quer dizer, tem que se generalizar. Sim, claro, porque quando as exceções é a parte boa, eu tenho a criticar o conjunto, como é evidente. A maior parte deles o que fazem é isto, é reproduzir notícias, não vão à procura, não vão nada, e portanto já partem de uma situação muito, muito, muito má. Portanto, é evidente que, oxalá, todos os órgãos de comunicação social, que são muito importantes, independente das brincadeiras que se fazem, resistam, mas se não resistirem, o lastro que estava para trás é da sua responsabilidade, não é do Covid. As pessoas não terem interesse em ler a opinião porque é mais do mesmo. É um bocado como também já aqui falámos uma vez, nos comentários da televisão, em dia de eleições. Portugal é um país que, em noite eleitoral, nas televisões todas, estão políticos. Isto não existe. Políticos a comentar a política é uma coisa, em vez de estarem jornalistas ou comentadores, ou seja, o que for, convidam as pessoas dos partidos. Ora, o que é que a pessoa do partido vai dizer? Portanto, e depois também se passa um bocadinho nas colunas do jornal e tudo isso. Ou seja, há muito pouco interesse em ver as notícias, com todo o respeito que eu tenho por vocês os três. E depois, quando chega a esta altura, claro que os sites rebentam e explodem, mas só por sensacionalismo. É aquela notícia a dizer que isto está tudo muito mal, está tudo a morrer, está tudo corpos empilhados, toda a gente partilha isso. Ou então outra notícia a dizer: não, está tudo muito bem, isto já passou, também partilham isso. Agora, se me dizem que isso é informação, eu vou ali e já venho. Não, desculpa. Sim, a discussão é bastante mais abrangente porque ou seja, eu parto do princípio que esta tal confiança não seja a confiança nesse sensacionalismo que estás a dizer, mas era preciso ver em que é que se baseou as perguntas que fizeram no estudo, não é? Pois, uma análise mais dessa sondagem. Mas eu queria só acrescentar que nós corremos sempre o risco, estamos sempre na iminência de correr este risco, que é uma coisa que me assusta um pouco, devo confessar, e que eu já falo há algum tempo, que é de terminarmos com 100 jornais ditos sérios, generalistas, alguns com uma vertente mais económica ou o que seja, mas ficarmos sem esses jornais, sem esses órgãos de comunicação social e passarmos a ter a voz direta dos partidos políticos, que têm óbvios interesses em que a informação, como eles gostam de mastigar, seja veiculada. Então teremos o Povo Livre, teremos o Avante, teremos a Luta Popular, e isso para mim é uma coisa assustadora. Esquerda.net. Olha, exatamente, ou esquerda.net, isto para mim equivale a folhas de couve. Isso não existe. O esquerda.net é uma folha de couve digital. Mas porque isso não existe. Isto ter uma comunicação direta, sem qualquer tipo de mediação do partido para o leitor, que no caso eles querem que seja, além de leitor, seja também o eleitor, é uma coisa que sempre me assustou. Eu não sei se também neste momento isso não poderá ser um risco que nós corremos, que é, como tu dizias ainda há pouco, o Presidente da República falou, o jornalista escreveu sem qualquer trabalho de mediação, sem qualquer trabalho de averiguar ou não se aquilo que o Presidente Marcelo disse é verdade ou não.
Por isso, Eu sim. se calhar sugeria, em vez sei. de estarmos aqui, vocês digam se concordamos ou não, em vez de estarmos a falar da renovação do estado de emergência, se calhar dentro desta conversa, porque também se tem discutido um bocadinho isso, ainda ontem se discutiu, acho eu, em relação aos apoios estatais para a imprensa. Se quiserem podemos ir um bocadinho por aí, porque, olha, vocês já falaram aqui em Espanha do controle do Estado em relação à imprensa e então se calhar poderíamos pensar nesse cenário em Portugal, se é bom, se é mau. Para terminarmos, Zé. Porque ainda não se definiu, acho eu, que tipos de apoio ou ainda não estão feitos os apoios para a comunicação social. A RTP tem 250 milhões de euros de orçamento, portanto não precisa de apoio. Mais. Todos os outros, eu acho que podem ser apoiados como qualquer empresa. Um apoio excepcional para a comunicação social, eu estou completamente contra. Nem consigo conceber isso. Como empresa, claro que sim. Quer dizer, estamos a falar de empresas privadas, portanto têm que submeter os pedidos a linhas de crédito, tudo isso, e devem ser apoiadas. Um apoio especial, fora de questão. Não é que nem sequer há a mínima hipótese. E isso não coloca em causa minimamente a imprensa livre, porque como nós assistimos em Espanha, onde houve problemas gravíssimos nas empresas que detinham órgãos de comunicação há uns anos, com falência de vários, os jornalistas juntaram-se e fizeram coisas muito melhores. Portanto, as pessoas têm iniciativa, as pessoas têm competências, as pessoas têm profissionalismo, juntam-se e em Espanha nasceram 3 ou 4 títulos maravilhosos. Mas atenção que essas cooperativas têm também um problema de escala, que é sempre o problema com que nos deparamos aqui em Portugal. É que Espanha não só escreve e publica para todos os cidadãos espanhóis, mas também para muita gente no mundo que fala espanhol. Portanto, potencialmente chegam a um universo... É um universo mais vasto. Um universo muito vasto. Em Portugal, todas as tentativas, se estiver enganado, corrijam, por favor, mas todas as tentativas de fazer uma cooperativa em que jornalistas se juntam para lançar um projeto, todos aqueles que aconteceram falharam, ou pelo menos não tiveram retorno, e depois não há uma folga para eu, com todo o respeito, alguns que eu conheço, posso estar enganado e posso não conhecer todos, mas alguns que eu conheço nasceram com aquela independência não de empresas e de acionistas, mas com a mania que são independentes de tudo neste mundo. O TSF terá nascido assim, se não estou em erro. Há muito tempo, mas acho que terá, mas já foi há muito tempo. Rita, ainda não estás calada há muito tempo. Apoias os apoios extraordinários? Estou calada há muito tempo, tenho que ir desligar o arroz. Já estamos aqui há 40 minutos. Eu percebo o drama das redações, das direções, mas isto era uma crise que não é de agora, e o José Pedro tem razão. Já se arrastava há muito tempo, já se falava isso no Diário de Notícias também há muito tempo, tal como o público passou por uma fase muito complicada, conseguiu recuperar e nesta altura está outra vez. Mas isto são os tempos modernos que atingem sem dó nem piedade alguns órgãos de comunicação social em países pequenos como nós e em países em que cada vez mais as pessoas preferem plataformas digitais e outros meios de comunicação social, porque é tão difuso que as pessoas acabam por escolher vários e acabamos por ter pessoas muito espalhadas por diferentes órgãos de comunicação social. Às vezes não há espaço para todos. Enquanto empresas, acho que obviamente têm que ter apoio. Enquanto apoio especial, acho que é uma coisa que tem de ser muito bem equacionada e muito bem pensada em que circunstâncias e em que moldes se vai fazer. Confesso que não domino inteiramente as propostas que foram feitas em Espanha e as possibilidades que podem ser aplicadas cá em Portugal para me pronunciar com assertividade sobre essa temática. Então, Hélder, o que é que pensas sobre os apoios extraordinários à comunicação social em Portugal? Para terminar. Eu ouvi com muita dificuldade a Rita, ouvi muito aos cortes e vou culpar o temporal que estou a ouvir lá fora. O que é que eu penso sobre apoios extraordinários? É aquela máxima absolutamente batida, que é, eu não gosto,
por razões de independência, por razões de rigor e isenção, eu não gosto de ver os mídia na caixa de esmolas, com a mão estendida para receber dinheiro, pelas razões que eu invoquei logo no início. Agora, tempos excepcionais, e isto é a velha máxima, tempos excepcionais pedem de facto, exigem de facto medidas excepcionais, sob pena de... porque não se trata aqui de... Claro, depois os jornais têm uma abordagem que me parece um bocado estranha, que é, fazem todas notícias a dizer que o seu título foi o mais vendido, o seu site foi o mais visitado, e a dada altura tens 3 ou 4 jornais a reclamarem o grande prémio das audiências em período de confinamento. Isso também não é uma imagem. Eu tenho algumas dúvidas em relação a essa mensagem que se passa, porque parece que estão a dar ali uma imagem de folga financeira que não existe, efetivamente, porque se há uma explosão de cliques e de acessos aos sites, isso não se traduz depois em receitas publicitárias, porque já tudo de torneira fechada. Os anunciantes estão de torneira fechada e, obviamente, que já não é tanto a venda em banca, já não é tanto os acessos online, são exatamente as empresas que decidem investir num determinado título, decidem manter os anúncios nesse determinado título, e está tudo a fechar, está tudo a terminar. Não sabemos se depois as empresas quererão associar-se ou não a um pós-Covid-19. Também não sabemos quando ele ocorrerá, se ocorrerá nos próximos tempos. Portanto, esses apoios extraordinários, para rematar, se calhar são mesmo necessários, porque já houve uma discussão sobre de que forma é que eles deviam ser disponibilizados. A forma poderá ser objeto de discussão, a existência ou não. Já me parece mais ou menos definitivo de que é necessário que exista. Bom, então agora vou terminar com um tom ainda mais baixo. Foi mais um diário de reflexão. Fiquem bem. Hoje é quinta-feira, não é? Me parece. Amanhã, em princípio, vamos antecipar o dia de reflexão. Vejam tudo, leiam os jornais ou não, leiam a imprensa falsa e o imprensa falsa. Beijinhos, boa tarde, bom dia, boa noite. Deus.